Governo Biden lança o pacote de infraestrutura verde, gastando bilhões de dólares com políticas de combate às mudanças climáticas e também mudança da matriz energética. O problema é que a popularidade atingiu mais uma vez o seu recorde negativo e ele vem sofrendo pressão, muita pressão dos republicanos, mas até mesmo dos democratas, que é o partido do Biden. Será que vai conseguir? Ao mesmo tempo, a Ucrânia vem se utilizando de um sistema de lançamento de foguetes, o HIMARS, que foi emprestado, dado pelos Estados Unidos, 12 de 20 já foram liberados para a Ucrânia, e vem conseguindo avanços importantes, principalmente em Kherson. Sergei Lavrov, preocupado com essa situação, já anunciou: o nosso objetivo ali em março de 2022 já mudou, porque a geografia atual é completamente diferente, e se o mundo ocidental continuar ajudando a Ucrânia com esse sistema de lançamento de foguetes, ataques a longas distâncias, isso vai trazer consequências muito negativas, tanto para a Ucrânia como para o mundo ocidental. A embaixada americana se pronuncia oficialmente depois da declaração de Jair Bolsonaro acerca da fraude nas... Não posso falar isso aqui no YouTube, né? Mas da fraude nas urnas, né? Enfim, e isso pode gerar alguns problemas geopolíticos ao Brasil. E por fim, a gente tem a resolução da reunião entre Turquia, Irã e Rússia, que na prática, acerca dos grãos, tiveram avanços importantes, mas o principal ponto, que era a resolução da guerra da Síria, não ficou muito bem explicado o que vai acontecer. A Turquia não abre mão de fazer uma intervenção na Síria. O Irã e a Rússia são grandes aliados do Bashar al-Assad. O que será que vai rolar, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, também, dá aquela força, seja membro do canal, isso me ajuda bastante a continuar produzindo sempre conteúdos aqui diários para vocês. Tamo junto? Ajuda simbólica aí, pessoal, tá? Acho que ajuda bastante aí. Se dá um seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Então, bora lá pro vídeo, ó. Bom, o primeiro tema importante que a gente tem que destacar é esse pacote que foi feito pelo governo Biden. Não foi... ele tentou até mandar para o Congresso uma proposta que ia ser mais ousada. Só que para ter uma proposta mais ousada, tinha que passar pelo parlamento, tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado. Os dois hoje, eles são de maioria democrata. Só que não é porque é de maioria democrata que necessariamente apoia o Biden. Ainda mais no momento que o Biden, ele igualou o seu recorde negativo de aprovação, de 36% somente de aprovação. Lembrando que no final do ano, teremos eleições legislativas. Eleição tanto na Câmara como no Senado. Muito possivelmente os republicanos, eles vão ganhar a maioria, pelo menos no Senado e talvez na Câmara também. É uma grande preocupação para o governo Biden, que passa por uma crise de popularidade gigantesca. Então, assim, o caminho pelo Congresso, propostas mais ousadas, embora tenha pressão de parte dos democratas, parte dos verdes que existem também nos Estados Unidos, ele não rolou. O Biden, então, fez como se fosse uma espécie de um decreto, uma medida executiva chamada nos Estados Unidos. Então, ele fez algumas alterações, criando um pacote de 2,3 bilhões de dólares para praticamente tentar alterar um pouco a matriz energética americana. Por exemplo, está pleiteando construir um sistema de energia eólica offshore, ou seja, no meio do oceano, ali no meio do Golfo do México, e também fazer um sistema de ajuda para as famílias, principalmente de baixa renda, para que consigam fazer sistemas de refrigeração ou de aquecimento. Porque, assim, as mudanças climáticas, elas tendem, pelo menos essa é a previsão, né, a aumentar os extremos climáticos. Fica muito mais frio quando está frio e muito mais calor quando está calor. Vídeo que está acontecendo, por exemplo, hoje no verão dos países do hemisfério norte. A Europa atingindo temperaturas, Portugal e Espanha têm recordes de temperaturas que não se viam há 1.200 anos. Portugal já teve mais de 1.000 mortes, incêndios gigantescos na Grécia, na Itália, na França, Portugal, Espanha, enfim. A Califórnia, muito possivelmente logo menos, também vai começar a conviver com esses incêndios. Então, a Europa está declarando uma medida de caos climático, os Estados Unidos também, e por isso o Biden está pressionando para a mudança dessa matriz energética. De novo, a população ela vai responder a isso nessas eleições, porque a gente sabe que o Partido Republicano, principalmente liderado pelo governo Trump, ele se dizia um não aquecimentista. Se a população votar mais nos republicanos, principalmente os republicanos mais alinhados ao pensamento do Trump, a população vai estar dando uma resposta para o Biden, que não se importa com isso, ou também não é aquecimentista, ou coisa que valha, né? Então, essas eleições parlamentares
além de toda a questão de inflação e tal, também tem essa característica um pouco mais ambiental, ok? Infelizmente, a gente está tendo uma tensão cada vez maior entre Rússia e Ucrânia, principalmente por conta do sistema HIMARS, um sistema de lançamento de foguete, que ele consegue alcançar até, no máximo, ali, uns 80 quilômetros. Caso mude o tipo de munição fornecido pelos Estados Unidos, esse alcance ele pode chegar a 120, 130, 150 quilômetros de extensão. E isso está colocando a Ucrânia em posição de vantagem em alguns conflitos que aparentemente estavam dominados pelos russos. Por exemplo, hoje mesmo a Ucrânia ela conseguiu derrubar uma ponte que era super importante para a conexão das áreas dominadas pelos russos para o território de Kherson, que fica ali ao norte do território da Crimeia. Essa ponte passa pelo rio Dnipro, que é o principal rio, né, que corta o território ucraniano, e tinha uma extensão de, ainda tem, né, ainda está funcionando, mais de 1,4 quilômetros de extensão. Você você destruir essa ponte, dificulta o abastecimento ali da região. E Kherson já estava sendo considerado dominado pelos russos. Estava sendo considerado fazer um plebiscito, fornecimento, por exemplo, de nacionalidade russa, que possivelmente é o que a Rússia vai tentar fazer nesse primeiro momento, né? Qual que é a grande questão? O Sergei Lavrov, que é o cara das relações exteriores da Rússia, ele deu uma declaração falando que a ajuda que os Estados Unidos estão dando para a Ucrânia, e lembrando que esse sistema de lançamento de foguetes, por enquanto a Ucrânia já recebeu 12 do sistema HIMARS e vai receber 20 no total, pelo menos é a previsão dos Estados Unidos. Vários soldados ucranianos foram treinados para saber como que faz esse tipo de ataque e tal. A Rússia já tinha falado no passado, por exemplo, que se a Ucrânia recebesse esse tipo de armamento, a Rússia ia responder atacando pontos de decisão no território ucraniano. Eu entendo que são áreas onde tem o controle político, né? Então, Kiev, Lviv, enfim, outras cidades importantes ali do território. E o próprio Sergei Lavrov falou que os acordos de paz que foram tentados ser firmados em março de 2022, abril de 2022, talvez vocês se lembrem, que rolaram alguns acordos em Belarus, depois outros acordos na Turquia, né, tentativas de acordos na Turquia, depois não rolou nunca mais, mas os objetivos estavam praticamente no reconhecimento da Crimeia como território da Rússia, Donbás como território russo, e que a Ucrânia se prometesse não ser mais aliado dos países ocidentais, não ingressar mais para a OTAN, um status de neutralidade. O Zelensky não aceitou à época, e hoje o Sergei Lavrov fala que não existe somente essas condições. Inclusive falou, olha, agora a gente quer Donbás, Lugansk e Donetsk, a gente quer o reconhecimento da Crimeia como território russo, Kherson, Zaporizhia e outros territórios. Novamente, eu acho, estou especulando aqui, que o grande sonho dos russos é o domínio completo do sul da Ucrânia, até a região da Transnistria, ali a região separatista da Moldávia, bloqueando completamente o acesso que a Ucrânia tem ao mar, né, ao sul, ao Mar Negro, ao Mar de Azov, por exemplo. Esse possivelmente é o objetivo. E o Sergei Lavrov falou que isso vai mudando de acordo com a geografia. Gostei que ele falou geografia, tá? Lógico que o assunto não é muito interessante, mas falar geografia, gostei, hein? Tá bom? E dentro dessa premissa, dessa lógica, o próprio Sergei Lavrov falou que o uso desse sistema de lançamento de foguetes coloca a Rússia numa posição de ameaça e a Rússia vai ser obrigada a usar armamentos cada vez mais poderosos. Porque, novamente, professor, você acha que então esse sistema de armamento da Ucrânia representa um contra-ataque frente à Rússia? No momento, sim. Mas eu duvido que o Putin ele vai ceder, ele vai perder esses territórios que já foram conquistados. No último extremo, a Rússia é mais poderosa. Ela não quer gastar esses armamentos, que é muito caro o negócio. Pode ter custos civis, pode representar algum tipo de ameaça maior, mais sanções e tal. Então a Rússia, né, evita fazer esse tipo de armamento, mas a Rússia, ela pode usar. Ela tem esse tipo de armamento, né? E em última instância, pode fazer até um ataque nuclear tático, percebe? Coisa que a Ucrânia não tem, a não ser que tenha ajuda, claro, dos países ocidentais. Então, no momento, parece um contra-ataque, a Ucrânia está querendo retomar Kherson, mas não acho que isso vá muito para frente. É uma tendência de radicalização do conflito, ainda mais, né? Infelizmente. Para quem não sabe, o Bolsonaro, ele convocou os embaixadores, né? Vários embaixadores aqui que estão no Brasil de países estrangeiros e deu uma palestra falando, uma fala, né? Falando ali sobre a possível, não posso falar isso aqui, né? No YouTube, porque você sabe que barra, mas fraude nas
ur tananã nas elei tananã dorais, né? Falou sobre isso com os embaixadores. Por enquanto, a gente não teve muitas respostas dos embaixadores. Se você pega jornais e meios de comunicação que são mais apoiadores do Bolsonaro, fala que os embaixadores ficaram preocupados, meu Deus, está em risco a democracia e tal. Se você pega jornais e mídias que são mais contrários ao Bolsonaro, vai falar, tá vendo? O Bolsonaro está incentivando a não democracia, o rompimento institucional e tal. A gente teve uma resposta oficial, pelo menos por enquanto, dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, mais uma vez, reforçando o posicionamento do Biden, criticou a postura do governo Bolsonaro, falando que isso só coloca em risco a democracia, muito possivelmente é um incentivo para que aconteça um novo Capitólio no Brasil. E por que isso é preocupante? Porque os Estados Unidos, galera, convenhamos, ainda é uma baita potência no jogo geopolítico internacional. E o Brasil está pleiteando coisas importantes no cenário internacional. A entrada para a OCDE, por exemplo. Um dos mecanismos, uma das premissas para você entrar na OCDE é ter uma transparência política muito boa. Ter um respeito à democracia. Ah, professor, mas eu acho que isso é respeito à democracia. Mas eles não vão perguntar para você o que você acha. Eles vão perguntar para os Estados Unidos. Vão perguntar para a França, para a Alemanha. Ah, professor, mas é uma baita hipocrisia. É mesmo. E geopolítica é o mundo da hipocrisia. É o mundo da imagem. Então, assim, esse tipo de declaração, ele pode complicar a posição do Brasil para conseguir ingressar nesses organismos mais multilaterais dos países ocidentais. Claro, aparentemente Rússia e China não se importam muito com esse fato. Será que isso estaria colocando o Brasil mais no colo do lado BRICS da força? O que você pensa? E para finalizar, tivemos também a finalização do encontro entre Turquia, Síria e Rússia. Na questão dos grãos, eles deram um pronunciamento oficial falando que algumas coisas foram acertadas, embora não tenham explicitado exatamente o que ficou definido acerca de liberar a Ucrânia para exportar os grãos, ou fim da sanção aos grãos e fertilizantes russos, não ficou muito claro isso, mas o principal ponto está sobre a guerra civil na Síria. Lembrando que Rússia e Irã são aliados do governo do Bashar al-Assad e a Turquia é um grande rival do governo do Bashar al-Assad. E para piorar ainda mais a situação, além da Turquia ser rival do Bashar al-Assad, o Erdogan ainda não gosta dos curdos, que controla a parte nordeste do território da Síria. Então a Turquia, ela pretende fazer, e alega isso há muito tempo, uma incursão militar no norte da Síria, dominando uma área de aproximadamente 30 quilômetros ali de raio a partir da fronteira com a Turquia. Isso é extremamente preocupante, por quê? Porque uma ação militar, uma intervenção militar técnica, como a Turquia está chamando, pode representar, claro, pessoal, uma complicação muito grande geopolítica, porque isso pode causar um caos institucional novamente. E aí, será que o Estado Islâmico pode crescer novamente? Os rebeldes podem crescer novamente? E essa é a preocupação do Irã e da Rússia. Eles lançaram um comunicado prometendo combater o que eles chamam de terroristas, mas o Irã diz que isso vai ser por vias diplomáticas, enquanto a Turquia diz que não mudou de ideia e que vai sim fazer uma intervenção militar no território da Síria. A Rússia, ela vai ter que conseguir mediar muito bem essa situação, porque aparentemente a reunião terminou, mas não ficou muito claro qual que vai ser a consequência. Por vias diplomáticas, a Turquia não quer. Por uma intervenção militar, o Irã não quer. De ponto em comum, os dois criticaram Israel. Israel também faz ataques ao território da Síria. Tanto Irã, quanto Rússia, quanto Turquia criticaram a postura de Israel. E aí, galera, será que a Turquia vai conseguir interferir no território da Síria? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.